Opa, muito boa tarde. Hoje vamos mergulhar em um universo que é a essência da vida no campo. As abelhas, as nossas amigas abelhas. Mas não vamos falar apenas de mel e seus derivados. Vamos desvendar como a tecnologia está revolucionando a apicultura e meliponicultura. Daqui a pouco vocês vão saber a diferença dos dois termos, transformando a gestão de colmeias e aumento da produtividade. Preparem-se para conhecer uma solução inovadora que utiliza o georreferenciamento para mapear e analisar as melhores áreas para as colmeias, identificando pastos e floradas com a precisão cirúrgica. Fique conosco e descubra como a ciência da localização está se unindo à tradição da criação das abelhas para construir um futuro mais próspero e sustentável para o nosso agronegócio. Bem, queridos amigos, Brasil Agro, sejam bem-vindos a esse episódio do Agrovisão, o seu farol de inovação e sustentabilidade no campo. Como vocês sabem, eu sou o Biratã Silva e hoje nosso programa vai literalmente zumbir de tanto assunto bom, porque vamos falar sobre os pilares mais importantes da nossa pecuária / agricultura, as abelhas. Mas não é só sobre mel, é sobre como a tecnologia de ponta, aquela que a gente vê em grandes lavouras, está chegando de forma brilhante e acessível para os criadores de abelhas, resolvendo um dos maiores desafios: onde instalar as colmeias para ter mais produtividade sem agredir o meio ambiente. E é com enorme prazer que recebemos hoje a fundadora da startup Gelbi, que está na vanguarda dessa revolução, Cíntia Pacheco. E também um convidado, e no momento certo ele será anunciado pela própria Cíntia. Querida Cíntia, nós vamos iniciar esse podcast com uma apresentação sua. Eu gostaria que você se apresentasse, falando da sua trajetória, a sua carreira como pesquisadora, como apicultora, meliponicultora e como empresária, né? Então, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os abelhudos de plantão. Olha, Gosto de chamar abelhudos, carinhosamente. Os que tratam e começam a cultivar cogumelo chamam os orelhudos. Né? Pronto. Os então, abelhudos. Nós temos sempre os abelhudos de plantão. E hoje eu sou bióloga, primeiramente assim na minha formação. Mas antes de ser bióloga, me formei em técnica em agropecuária e foi ali que eu conheci as abelhas. Eu tive esse primeiro contato assim de uma forma tão inusitada, porque foi um dia em que eu não pude assistir aula. Eu estudava na escola agrotécnica, eu não pude assistir aula porque eu cheguei 1 minuto após o professor. E aí ele tinha a questão de ninguém entrar após ele, né? Então eu tive que ir para a biblioteca, fui estudar. E lá eu conheci um almanaque. E nesse almanaque eu li sobre a estrutura social das abelhas, me apaixonei naquele mesmo momento. Comecei a pedir vários trabalhos, em Brasília a gente pedia diretamente essa época. E foi ali que eu descobri que era o que eu queria para a minha vida. Então, me formei como técnica agropecuária, estagiei na época na Turimel, em Santa Luzia do Paruá. Foi onde eu tive também o meu primeiro contato. E aí me formei em biologia e continuei esse trabalho através das especializações que fiz em geoprocessamento, em gestão ambiental de áreas protegidas. Formei também, fiz mestrado em biodiversidade e conservação, mas também comecei a criar as abelhas, né? Meu primeiro laboratório foi o meu apiário e um tempinho depois, uns 5 a 6 anos depois, o meu meliponário. E aí, juntando tudo isso, também presto assistência a esses criadores de abelhas aqui na Grande Ilha. E hoje estou também na Gelbi, que é a nossa startup que já está no mercado há 3 anos. Muito bem. Nós dividimos esse podcast em 5 blocos, né? E
você depois fará a apresentação do nosso convidado, Sim. né, que você trouxe, e também quiser falar você tem uma parceira de negócios, né? Se quiser, Tem, pode tem. falar à vontade. Tá certo. Então, eu tenho a Nina também, né? Que ela é minha sócia. Dá um abraço para ela, ela não Um pôde vir abraço. mesmo O nome é meio complicado, né? Mas É, aí, carinhosamente, Nina, né? todo mundo conhece ela como Nina. E aí, a Nina ficou muito alegre com o convite também, mas ela não pôde estar aqui por motivos de força maior. Mas ela está acompanhando, né, esse processo também, passei tudo para ela, ela está acompanhando. Então, a Nina, ela está comigo também desde 2019. Mas eu vou deixar para contar um pouquinho mais Ah, legal. durante o E não vai período. faltar oportunidade, não, Nina. Vocês ainda vão falar muito desse zumbido aí, viu? Pode Sim. ficar tranquila, né? Bom, esse primeiro bloco a gente denominou a gênese da Gelbi, a necessidade, né, da necessidade à inovação. Esse primeiro bloco vamos entender, né, o que motivou a criação da Gelbi, né, essa startup, como uma dor real do campo, encontrou a tecnologia e a solução perfeita. Tá certo? Sim. Então vamos lá. Cíntia, com sua vasta experiência de mais de 10 anos em assistência técnica, qual era o principal desafio que você via os apicultores e meliponicultores enfrentarem no dia a dia? Aquele que a tecnologia convencional não resolvia. Então, seu Bira, por tudo que a gente vivencia no campo, tem muitas dores, né? Os criadores de todas vamos dizer assim, de todas as partes da criação até a comercialização existem dores. Porém, quando se inicia na atividade da apicultura ou da meliponicultura, que você começa aquela criação e aí ao primeiro ano você também já quer ter um resultado, o que acontece é que, por falta, às vezes, de experiência em um manejo mais assertivo, em um conhecimento mais aprofundado das espécies, os apicultores, vou falar mais precisamente dos apicultores, porque foi eles que me falaram sobre isso, eles perdem muitas colônias. Todos os anos, na verdade, isso é uma perda no Brasil, né? A nossa pesquisa a Não é gente percebeu, especificamente do nosso estado, não dos é nossos apicultores especificamente. maranhenses. Não, não. Na verdade, isso acontece no Brasil. Há essa perda em torno de 30% de colônias todos os É anos. um percentual alto. Alto. Assim, considerando que os nossos produtores, a maioria deles, eles são criadores de pequeno porte, tem até 50 colmeias, isso impacta diretamente na produção. Imensamente. Imensamente. Então, assim, quando nós começamos a pesquisar no Maranhão, a gente percebeu que no Maranhão estava se perdendo cerca de 40% das colmeias, né? Mais do que a média Acima nacional. da média nacional. Então, essa era a primeira dor, ou seja, se você tem uma criação e no meio desse percurso você perde essas abelhas, já se sabe que não vai ter a produção que você estava buscando, né? Que você estava trabalhando. Então, isso nós buscamos, temos buscado, na verdade, sanar, né? Ah, muito bem. Bom, e como a ideia surgiu? Como foi? Assim, um estalo ou uma construção gradual que uniu sua expertise, né, em georreferenciamento, processamento, com a dor de mercado? Qual foi? Qual foi o start dessa sua vontade de trabalhar nisso e identificar e apresentar uma solução? Não sei se eu já conversei essa parte com o João, né? A gente Já. já começou bastante sobre isso. Ah, falar nisso, o João é o convidado seu, né? Pode apresentar Isso. ele agora, senão ele vai ficar aí, né? Então, João ele é um amigo, né, de trabalho também, e que ele tem acompanhado esse processo, né, João, desde o início, assim, da nossa plataforma. E ele é um apaixonado e curioso, ao mesmo tempo, né, das Muito bem. abelhas. Então, o João, ele entrou nesse processo exatamente por isso, por essas conversas que nós tínhamos, né, em relação à plataforma, em relação às abelhas. E aí, mais na frente, ele vai já contar a experiência dele. Então, assim, o que aconteceu? Nós estávamos no mestrado, na época, né? Eu estava no mestrado, e nós começamos a trabalhar sobre o impacto das abelhas, abelha com e sem ferrão.
Então, nós começamos a perceber que, dentro do nosso estudo, que as abelhas com ferrão, elas impactavam diretamente as sem ferrão quando elas estavam no mesmo ambiente. Havia uma coleta de alimento, mas havia uma competição por esse alimento. E vencia a maior. E vencia a apis, que era a abelha com ferrão. Falar nisso, permite, antes de você completar teu raciocínio, Sim. explique para quem não é apicultor, né, que trabalha com isso, o que é a apicultura e o que é a meliponicultura, que pode ser, né, estratégico isso. Sim. Então, assim, falando de uma forma bem simples, a apicultura é a criação de abelhas com ferrão. E a meliponicultura, a gente trata das abelhas sem ferrão. Trata do gênero Melipona, mas a gente sabe que dentro das abelhas sem ferrão existem outros gêneros, mas porém, quando se cria abelha sem ferrão é chamado de meliponicultura. E a nossa principal é a tiúba. A abelha tiúba Tá. é a nossa abelha Desculpa maranhesa, aí, né? mas era porque a gente precisa Certo. nivelar. Então, aí o que aconteceu? Então a gente começou a perceber que havia esse impacto, né, quando essas abelhas elas eram criadas em um mesmo ambiente. A abelha com ferrão e a abelha sem ferrão, mais especificamente a abelha tiúba. Então, havia essa competição entre elas e a abelha tiúba, ela mudava o tipo de alimentação que ela coletava. Se no ambiente ela coletava mais o néctar das flores, mas se a abelha africana, que é a abelha apis, ela estava ali, então ela começava a coletar mais pólen. Ela via, né, ela fazia uma mudança Na dieta dela. isso, já que elas estavam no mesmo ambiente. E aí nós finalizamos o mestrado, nós queríamos também trabalhar um pouco mais sobre quantas colmeias se pode colocar numa mesma área. E aí eu fiz essa especialização em geoprocessamento. Quando eu comecei a especialização, ainda não tinha um tema, ainda não tinha pensado no que eu trabalharia. E aí voltei novamente a dar uma estudada na minha dissertação e percebi, tem uma parte que eu não consegui desenvolver lá. Então agora, com o geoprocessamento, eu vou desenvolver. Que era exatamente a gente saber, quando elas estavam em um mesmo ambiente, o que influenciava mais ali, né, nessa capacidade delas duas estarem juntas. Dessa convivência ali harmônica, né? Exatamente. Então a gente queria entender. Só que aí, quando nós entramos no geoprocessamento, nós resolvemos colocar só das nossas abelhas sem ferrão. Não, vamos ver entre elas como é a competição intraespecífica, entre a espécie. Quando elas estão criadas próximas, quando elas estão criadas mais distantes, como é que acontece essa produção. Então surgiu daí. Nós fizemos um artigo e desenvolvemos esse artigo para iniciar logo depois a nossa plataforma. Muito bem. Como você convenceu o produtor João, né? Tradicionalmente mais ligado à terra, a confiar em uma solução digital e em mapas, né, de satélite para tomar as decisões de onde colocar as suas colmeias, né, os seus ninhos para produzir mel? Na verdade, esse convencimento ele ainda tem sido um caminho a ser percorrido, né? Eu vou dizer que nós estamos no início desse caminho. Por quê? Porque, assim, a maioria dos nossos criadores, também nós já estudamos sobre isso, eles não têm esse letramento digital. A maioria dos nossos produtores, eles são produtores da terceira idade, né? Então, eles conhecem o básico das questões digitais, né? E o que nós esperamos? Nós esperamos um produtor que tenha um filho, que tenha um neto, que tenha um técnico, que vá ensiná-lo, vá mostrar para ele como a nossa plataforma funciona. Na prática é isso. Então, nós temos o cliente, mas nós temos o usuário. O cliente, ele seria uma prefeitura, que tem um técnico lá dentro, seria uma empresa privada que também tem um técnico. Um sindicato, uma associação. Exatamente. Que compraria a nossa plataforma. O licenciamento, o acesso. Exatamente. A assinatura dela. A assinatura dela e passaria para o nosso usuário, que seria o nosso produtor. Esse é o nosso objetivo. E está caminhando realmente para isso, né? Está caminhando. Nada impede que o nosso produtor
né? Ou Direto, o direto, ele João, também tem acesso à nossa plataforma. Mas o nosso objetivo é exatamente a gente ter esse contato com a empresa. com as entidades que representam, né, os vários Exato, pequenos apicultores, né? exatamente. Muito bem. E na prática, qual foi o primeiro passo para transformar esse insight, essa ideia, em uma plataforma tecnológica real? Foi complexo modelar esse conhecimento em algoritmo, que é a linguagem? Sim, sim. Como é que foi esse trabalho? Ah, é uma ótima pergunta. Lembrar desse processo, na verdade, assim, seu Biratã, começou, na verdade, depois do artigo, né? O artigo, ele foi desenvolvido entre 2017 e 2019, né? Para a gente colocar numa linha do tempo. Aí me formei no geoprocessamento e a minha professora da época, ela disse assim, Cíntia, o teu artigo é muito bom. A gente conseguiu delimitar dentro de uma região do nosso Maranhão, da Baixada Maranhense, que as colmeias que estavam mais próximas à água, mais distante da zona urbana e mais distante entre si, eram as colmeias que mais produziram. As colmeias que estavam mais próximas de si, mais perto da água, elas produziram medianamente. E as colmeias que estavam numa área mais urbana, elas quase não produziram. E é importante explicar, porque às vezes a maioria de nós consumidores a gente fala em litros de mel e na verdade a produção lá, acho que a medida é em quilos, Em é isso quilos. mesmo? Isso, é em quilos. E aí ela é comercializada em quilos, né? Nos grandes Para mercados, os grandes, né? nos grandes ela é comercializada em quilos. Ainda há entre uma diferenciação entre a apicultura e meliponicultura. A meliponicultura ainda se vende muito mais em Em litros. litro, porque é uma quantidade menor, né? Isso, mas na apicultura toda é vendida em quilos. Então você identificou que tinha esse, dependendo da localização, tinha um comportamento de produção maior ou menor. Isso, maior ou menor. E aí, sobre isso, a minha orientadora disse assim, olha, o teu trabalho é ótimo, a gente pode vender para qualquer prefeitura, porque a gente consegue identificar onde melhor colocar essas colmeias. E aí, acho que acredito que um ano ou 6 meses depois, eu voltei à cidade que eu fiz o trabalho, sentei com os criadores que tinham feito comigo esse trabalho também e expliquei para eles, olha, o direcionamento de vocês é melhor vocês posicionarem as colmeias agora para esse lado. E eles acreditaram nisso, Cíntia? Olha, alguns sim, né? Eles perceberam, eles disseram, realmente, essa comunidade, ela é assim, assim, assado, começaram a explicar um pouco da comunidade, eles entendiam melhor onde era a comunidade, né? Eu explicava no mapa, mas eles sabiam onde era a comunidade. Eles faziam referência a uma comunidade que estava lá, ou era E um quilombo, ou era uma, né? isso, exatamente. Então eles falavam, essa comunidade realmente tem esse rio, tem esse tipo de vegetação. Então foi, vamos dizer assim, foi uma, como é que eu posso dizer para eles? Foi uma troca que eu fiz, né? Eles me cederam informações deles e depois eu voltei para dar o resultado das informações que eles me cederam na época do meu estudo. E aí pronto, eu guardei isso, nós publicamos o artigo. E aí quando chegou 2022, né, nessa linha Pós-pandemia, pós-pandemia, nessa linha do tempo, o Sebrae ele estava buscando empresas dentro do Maranhão que tivessem como é que eu posso dizer? Um impacto positivo na bioeconomia, né? Era o objetivo do Sebrae, que tivesse um impacto positivo na bioeconomia do Maranhão. E aí eu comecei a ficar pensando, nossa, eu quero me inscrever nisso, mas como é que eu posso, o que que eu posso fazer? E procurei vários sócios e várias ideias também surgiram. E o mais interessante, Sabiratã, que eles pagavam por ideia. Eles investiam em você por uma ideia que você tinha, não era um protótipo como eu tenho hoje. Eles investiam em uma ideia que você tirasse do a papel. partir dali, começar a desenvolver toda a metodologia da criação, do estudo, né? Exatamente. E aí eu lembrei dessa fala da minha professora. Lá atrás, quando ela Lá atrás, leu uma parte da sua dissertação, foi exatamente. monografia. Da minha especialização, ela foi minha orientadora. Então foi o meu Aí artigo. ela falou, aqui tem espaço. Aí eu disse para ela, aí eu disse assim, olha, professora, eu tô querendo lançar aquele artigo hoje como um aplicativo. Eu quero tirar ele do Caramba, papel. que sacada legal é essa? E aí o que tu acha disso, né? E aí ela, poxa, Cíntia, que legal. Eu acho que vale a pena tu escrever o projeto.
Aí eu disse assim, aí, tu quer me acompanhar Olha, nisso? Aí ela disse, pois vamos escrever o projeto. E aí nós escrevemos o projeto, né, da plataforma. Na verdade, nessa época era de um aplicativo, nós já tinha esse escrevemos. nome? Gelbi? Ainda não. Não, né? Não, ainda Tinha a não. ideia do que era a Era, na plataforma época nós colocamos app, de aplicativo, né? App. era app, não lembro qual foi, como foi que nós lançamos. Eu sei que era app alguma coisa. E aí nós lançamos para o Sebrae como um aplicativo que geraria capacidade de suporte de áreas. E por incrível que pareça, nós passamos em primeiro lugar em toda a Amazônia, porque o projeto era toda a rede Amazônia, que ia do Maranhão ao Acre. Então é a Amazônia Legal que eles A chamam, né? Amazônia Legal e pegando toda a Amazônia também oriental, né? Oriental, né? E aí nós passamos em Poxa, primeiro você lugar. competiu com quem está lá mesmo, em grandes florestas que tem, né, Exatamente. nichos prontos, né? Sim, sim. E assim, eu confesso que eu mesma nem acreditava tanto como o Sebrae acreditou. Legal. Então, o Sebrae foi esse grande parceiro, ele tirou a nossa ideia do papel, né? Ele nos ajudou a isso. E aí nós passamos por um processo que nós chamamos de pré-aceleração, que ele veio nos ensinar o que que era startup, o que que era empresa, o que que era protótipo. E aí passamos pelo processo de CNPJ, de jurídico, De para estruturar a nascer empresa, né? De mostrar que era preciso de um de um CNPJ, né? CNPJ, exatamente. E aí nós passamos, nessa época, 6 meses nesses estudos com o Sebrae. Passamos para a segunda etapa, que foi exatamente quando ele desembolsou. Aí começou a aportar recursos para você investir na ideação completa, né? Exatamente. E aí nós saímos do artigo para o CNPJ. A Nina saiu da De minha pesquisadora, orientadora orientadora, para para a minha sócia. sócia. Ah, legal. Coisa boa, isso é bom. Muito bem. Nós vamos para o segundo bloco. O funcionamento da plataforma. Uhum. O GPS da apicultura, né? A gente titulou. Agora que sabemos o porquê, né? Vamos ao como. Nesse bloco, vamos abrir a caixa preta, ou tentar abrir a caixa preta da Gelbi. E entender de forma clara como a plataforma funciona na prática. Porque não adianta você ter uma ideia, desenvolver essa ideia e dali gerar um protótipo de um aplicativo e, na prática, o João vai utilizar essa plataforma, vai trazer resultado para o João, né? Então, agora que é o momento. Sim, sim. Cíntia, desmistifique para nós, de forma simples, como a plataforma Geobi guia um apicultor. Quando eu falo apicultor, eu vou falar da meliponicultor também. Ele recebe um alerta no celular, um mapa colorido. Como que é a experiência do parceiro que vai utilizar a plataforma, o usuário? Sim. Então, hoje a nossa plataforma, ela está em fase de teste, né? Nós chamamos, no mundo das startups, nós chamamos de MVP, que é o mínimo produto viável. E nessa fase de teste, o que que nós temos para oferecer para o nosso criador? A capacidade de suporte, que é o principal. Hoje, o nosso diferencial é essa capacidade de suporte. Como que ela funciona na prática? O interessado, seja ele apicultor, meliponicultor ou alguém como o João, né, que queira iniciar na atividade. Ele entra no domínio da nossa plataforma, que nós ainda temos enviado para alguns usuários testes. Lá dentro, ele busca o mapa da cidade onde ele está. Ele se georreferencia ali. Ele mostra, eu Exatamente. estou aqui dessa plataforma. Isso. E assim, é importante destacar que nós ainda não temos georreferenciado o Brasil. Nós temos georreferenciado 40 cidades dentro do Maranhão, que são as cidades que têm uma capacidade de produção de mel bem maior, então estrategicamente nós começamos por ela. Temos georreferenciado também Teresina, que foi por onde nós passamos recentemente. E que o Piauí hoje é um dos grandes Um dos processadores, né, acima de tudo, produtores e processadores, Exatamente. inclusive do nosso mel. Do Né? nosso mel. Dentro do Nordeste ele está à frente, né? Temos o Pará, que foi onde nós começamos ano passado também, que passamos por uma outra aceleração que tinha um encontro no Pará. Então nós mapeamos uma cidade mais produtora de mel no Pará
para mostrar também. Qual é a cidade? Pode falar? O nome da cidade, eita, seu Bira. Santarém? Não é um Tá. nome muito conhecido. Tá. Não lembro agora. E nós temos Florianópolis também, que foi onde o Sebrae nos levou. Os Florianópolis tem uma característica da questão de startups, de Isso. incentivar justamente as A área empresas, tecnológica. né? E lá Eu tem- visitei lá. Foi. O Parque Tecnológico, que loucura que é aquilo lá. Incrível, incrível. Muito E lá, legal, muito legal. não, lá é muito bom também, porque assim, os apicultores e meliponicultores, eles estão em cooperativas. Então, logo quando nós chegamos, falamos com a federação olhou, nessa época ainda nós não estávamos em plataforma, mas ela viu o nosso pitch e ela percebeu o potencial que nós tínhamos. Então, nós logo mapeamos também a área de Florianópolis e das cidades Vocês de foram lá. abraçadas lá por eles que viram que poderia dali sair realmente um geoprocessamento bem caprichado, né? Isso. A gente poderia gerar a capacidade de suporte de lá exatamente pela agregação dos apicultores que estão Pela numa mesma área. organização, né, até. Exatamente. Então, o que que acontece? Quando você entra na plataforma, você marca o local onde você está e após isso a gente tem um questionário de 13 perguntas, que esse questionário é para a gente entender o histórico daquela área. Então, o questionário ele pergunta se há uma florada, se há flores ali perto, se tem água para as abelhas, se tem um sombreamento natural para elas, se tem um lixão a 3 quilômetros dali, tudo baseado na legislação. O nosso questionário ele é baseado na portaria 081 de 2017 daqui do Maranhão, mas baseado também. Essa portaria, ela foi elaborada pela AGED? Isso, ela foi elaborada mais pela SEMA. Sim. Teve a parceria da AGED, da SEMA, dos estudos também que vieram da minha dissertação. Então, a partir disso, ela surgiu em 2017 para questões de licenciamentos de apiários e meliponários. Por causa do licenciamento lá na Secretaria de Meio Ambiente. Exatamente. Né? Então, o nosso questionário ele é baseado nessa portaria. Então, após ele responder essas 13 perguntas, ele marca que ele quer criar um meliponário ali. A decisão dele, eu quero fazer. Isso. Sendo que se tiver algo que esteja fora daquele padrão de perguntas, a nossa plataforma ela notifica que não é um local ideal já para sinaliza. criar. Exatamente. Mas sinaliza para ele naquele momento ou posteriormente? Naquele momento. Na pergunta que ele responde em que não é apropriada ali, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, pergunta assim: a área onde você escolheu, ela está a uma distância segura de escolas? Vai criar a abelha com ferrão. Há uma distância segura de 400 metros de escola, de residências, de animais, criações de outros animais. Se ele disser que não, a plataforma diz: esse não é um local adequado. 400 metros. 400 metros, de acordo com a nossa portaria. Tá vendo? E aí a notificação vem para ele: esse não é um local adequado para a criação desta espécie. A menos que você, se for criação, você mude a criação para outro lado. Outro lugar. Aí ele vai ter que marcar esse lugar aonde ele vai criar. Aí você vai referenciar ali. Exatamente. Então, depois que ele responde essas perguntas, se tiver tudo ok, a plataforma gera para ele, naquele raio aonde ele está, quantas colmeias ele pode colocar ali. Legal. Então, eu vou te fazer essa pergunta porque eu participei do ZE Cerrado, ZE Amazônico. Sim. Vocês, então, devem buscar bastante informação do próprio ZE, né? Ou não? Porque o ZE mostra, né, a característica geográfica de todo o nosso estado, né? Então, mas não tem muito essa busca dessa informação lá não, né? Não vai diretamente lá, porque a Nina ela fica responsável por essa parte. A gente precisa ter o nosso banco, né, geoespacial. Por quê? Porque as nossas imagens elas precisam ter características de vegetação. Então, às vezes, a escala utilizada... Lá é 1 para 250 mil, não sei. Pois e a gente precisa de uma escala com mais precisão. Então, nós mesmos criamos o nosso banco. Então, vocês vão muito a campo, né? Muito a campo, e nós temos uma colaboradora que ela faz essa parte para a gente também. Ela tem imagens maravilhosas. Há uma compra de imagens também, mas nós temos imagens gratuitas pelo satélite, o Landsat, né? Nós utilizamos também o Landsat.
E aí nós criamos esse banco de dados, por quê? Por isso que demora cidade por cidade, porque nós mesmos mapeamos o passo a passo. Aí vocês vão lá para checar, né, se realmente a informação que o produtor João passou, né, está Isso. batendo com as características, né, da região, daquele Mas tudo município. via satélite. Porque quando o João marca na área dele, nós já mapeamos Já aquela começa o área. filtro ali. Isso, nós já temos aquela área mapeada. Ele só consegue estar ali porque nós já mapeamos aquela área. Ah, legal. Nosso banco de dados já está ali naquela localização. Muito, tá vendo? O quanto é bom o produtor, né? E é bom que o João está aqui do lado para ser testemunha, Sim, né? pois é. Cíntia, do ponto de vista biológico, quais são os dados ambientais cruciais que a plataforma analisa para considerar uma área como ideal? É só a vegetação ou tem mais coisa envolvida? O principal é a vegetação, né? Essa vegetação a gente divide ela em árvores, né? Também seguindo todas as normativas, né? Que abrangem essas características. Então a gente divide em árvores, arbustos e herbáceas. Qual é a diferença do arbusto e o herbáceo? Porque a árvore são os de grande porte. Isso. Aí, na verdade, são o porte delas também. O arbusto, ele tem um porte em média de 2, 2,5, se eu não estiver É como enganada. se fosse um cerrado? Isso, exato. E a herbácea já é Mais baixo, aquela né? vegetação mesmo que ela é mais lenhosa, mais quebradiça, vamos colocar assim, Então, popularmente falando, então né? é analisado isso. Principalmente isso. Aí nós pegamos cursos d'água também. É sempre importante a gente também perceber a questão dos cursos d'água ali passando por aquela vegetação, porque é importantíssimo ter água onde você quer fazer uma criação. Tá legal. Muito bom. A plataforma também funciona para abelhas nativas sem ferrão, né? Que a gente conversou lá atrás. As melíponas, né? Isso. Os critérios para a escolha do local são os mesmos? É diferente para quem vai criar abelha com ferrão e abelha sem ferrão? Ótima pergunta. Gosto muito dessa pergunta, por quê? Porque a GeoBi, ela trabalha muito na conservação da biodiversidade, né? Faz parte também da nossa missão, de nós conservarmos as abelhas sem ferrão no seu habitat natural. Então, quando um produtor de Santa Catarina ele quer criar abelha sem ferrão, nós só vamos entregar para ele as espécies de Santa Catarina. Porque é jandaíra, é ocorrência natural. Natural, né? Ocorrência natural. Se ele quer criar aqui no Maranhão, nós só vamos entregar para ele abelhas do Maranhão. Abelhas que fazem parte também do nosso bioma, com o objetivo de nós conservarmos a genética de cada uma dessas abelhas. Porque o que acontece é que às vezes o produtor ele acha lindo uma tiúba no Maranhão, ele quer levar para São Paulo. E lá pode Ela ser uma não se jandaíra, adapta. pode ser uma outra espécie. Exatamente. E vai haver um cruzamento. Havendo um cruzamento, há uma hibridização dessa espécie. Duas espécies se cruzaram, hibridizaram, a gente acaba perdendo aquela parte genética que era de uma espécie tipicamente, genuinamente maranhense. Então, Isso também vale para as apes? para as apes não, porque a gente já tem a hibridização da apis aqui, ela é uma africanizada, mas para as nossas abelhas sem ferrão a gente deixou bem específico. Então, se você vai... cuidado para que não aconteça uma descaracterização da espécie, né? Exatamente. Então, a nossa plataforma ela tem esse cuidado. Na hora que você marca a geolocalização, se você está na Bahia, vai aparecer as abelhas sem ferrão para você, que são daquele bioma, que são daquela biogeografia, que fazem parte daquele habitat. Não vai aparecer as 250 espécies ou mais que nós temos no Brasil. Então, nós vamos ter internautas aqui de outros estados, né? Exato. Isso você pode até explicar, né? Porque daqui a um dia você tem cliente, né? Vários com certeza de outros estados, e aí observar isso nas respostas deles, né? Quando for fazer o pré-diagnóstico, né? Isso. A gente faz um filtro, né? Nós fazemos esse filtro para o nosso produtor. Então, se ele está em Manaus, vai aparecer as abelhas de Manaus para ele. Legal, já aparece, né? Já aparece as espécies daquela região. Por causa da localização que ele nos dá. Muito bem. Um dos diferenciais é a capacidade de suporte, que você foi bem enfática nisso, né? O diferencial da GeoBi é o suporte. Isso.
Como funciona esse suporte que você defende realmente? Certo. Então, quando a gente fala de capacidade de suporte, exatamente para eu não saturar as áreas onde essas abelhas se encontram. Né? Então, se eu estou no interior do estado, vamos colocar São João Batista, né, João? Até lá, meu filho trabalha lá em São João Trabalha Batista lá, como apicultura, como piscicultura. piscicultura, pronto. Aí, vamos dizer que em São João Batista se tenha criatórios, já E lá tem naquela bastante, área. né? Lá. Tem tanto os migratórios quanto tem os fixos. Então, quando o prefeito de São João Batista, ele tem esse documento para ele e ele sabe que a capacidade de suporte da cidade dele, vamos dizer que sejam 2.000 caixas. Chega um produtor migratório e diz assim: olha, prefeito X, eu queria colocar as minhas colmeias aqui por 3 meses. Quantas colmeias você quer colocar? Ah, eu quero trazer para cá 5.000 colmeias. Aí ele vai dizer assim: não, eu tenho um mapeamento da minha cidade, a capacidade de suporte dela são 2.000 colmeias. Eu já tenho em minha cidade 1.000. Se você quiser, pode deixar 1.000 aqui. Ó, Mais do que isso, isso é interessante, Cíntia. E você, prefeito, secretário de Agricultura ou outros órgãos correlatos, técnicos que estão lá, né, nesses municípios, observem isso, porque senão você vai acabar colapsando uma cadeia produtiva e inviabilizando por permitir a chegada. Não é que você vai excluir quem quer chegar, exato, mas não, você vai chegar, mas com a capacidade X, porque exatamente. senão você vai atrapalhar A a produção produção local. local. E é o que muito acontece, seu Bira. Nós temos relatos de alguns produtores de cidades próximas daqui de São Luís, né, da Grande Ilha, que eles nos disseram que quando a migração sai de determinada área, eles percebem o quanto que eles perderam de produzir. Sem contar que quando a migração vai embora, às vezes ela não vai em um horário em que ela leva a capacidade das abelhas que eles trouxeram. Ele vai embora no horário que ele acha bom para ele. As abelhas que nós chamamos de campeiras, isso eu estou falando de abelhas com ferrão, Com ferrão. as apis mellifera. Então, a campeira, quando ela vem no final da tarde, vamos dizer que terminou todo aquele ciclo da coleta de alimento, ela já não encontra mais a colmeia em que ela E fazia aí elas parte. ficam órfãs. Elas ficam ali, elas começam a se E alvoroçar, aí elas entram morrem, nas casas, elas ferroam os animais porque das pessoas mexeu que no estão habitat ali. dela, né? Exatamente, porque elas não sabem para onde ir, elas ficam perdidas. De repente, elas tinham uma casa de manhã, uma colmeia, e aí o produtor que é migratório resolveu ir embora mais cedo, a campeira volta, e aí ela não tem mais onde ficar. E o que nós, eu falo nós, Estado, nós, entes, fazemos? Como é que é a orientação? Como é que é essa vigilância para evitar esse tipo de comportamento de quem vem com as suas é, caixas, né? Vem Uhum, carretas e carretas sim, com a chama itinerante, né? Como é exatamente. que é feito isso para orientar e outra? Olha, você vai entrar, mas nessa região, quando você for sair, você vai ser assistido aqui para sair corretamente. Exatamente, isso seria o ideal. Que os órgãos fiscalizadores eles controlassem essas entradas e saídas, porque o que a portaria diz? A portaria diz que a migratória ela só pode ficar em um determinado local 90 dias. Mas não há esse controle se ela fica 90 dias, se ela fica mais naquela mesma região. E aí, às vezes, não há também até o controle sanitário de se ela traz doenças para cá, se quando ela sai daqui, ela sai levando aquilo que ela trouxe. E Cíntia, deixa eu provocar aqui. Existe hoje as GTAs para animais, bovino, caprino, aves, é a guia de transporte animal. Sim, Não caberia aí uma GTA por caixas? Porque aí você, olha, você entrou do Piauí para o Maranhão, cadê você está entrando? Cadê a GTA? E ali isso. sim a GED, o órgão que A for, Gédio. faria uma análise. Peraí, você vai entrar, mas nós vamos fazer uma análise aqui aleatório de caixas e ver o comportamento, até a questão de sanidade Sanitária. do enxame que está ali dentro. Com certeza, Como é que a gente cabe. faria isso? Porque isso é importante, porque senão a gente vai acabar atrapalhando o João que quer fazer corretamente. Não é que a gente não queira Exato. que venham pessoas de fora.
né? Mas que haja um controle dessa controle, chegada entendeu? aqui dentro do Maranhão. Na verdade, seu Bira, há essa GTA aqui dentro do Maranhão, né? Inclusive, foi alguns dados também que nós pesquisamos da última vez que nós pesquisamos, acho que 2022, 2023, haviam 24 mil GTAs emitidas pela AGED, da apicultura, né? Que havia entrado esse ano aqui no Maranhão. Porém, o que eu vejo, né, é que há poucos fiscais para isso. Não dá conta, né? Não Não dá, dá porque, conta. por exemplo, eu sou uma apicultora migratória, eu chego na AGED e digo que eu trouxe 2 mil caixas, mas será que eu É trouxe 2 mil? autodeclaratório aquilo, né? Eu vou acreditar Exatamente. como ente agente, porque eu não Isso, tenho a capacidade de ir lá. Eu posso até fazer aleatoriamente uma incursão e exatamente. saber se aquilo ali está sendo Se correto. está sendo correto. Agora mesmo, as colmeias elas já estão chegando no campo de Peris. E aí as GTAs mostram que essas colmeias elas vêm principalmente dos estados do Nordeste, mas também tem colmeias que vêm do Sul e do Sudeste para cá. Então há um impacto muito grande quando ela fica no campo de Peris. Então essa capacidade de suporte seria ideal, porque um produtor fixo ele é muito mais impactado com uma abelha migratória do que o contrário. Ele é impactado na produção, a economia local mexe também, porque se o produtor local não produz, não há também economia ali, não há renda dele, que ele vai deixar no Mesmo que movimento da seja cidade. temporário ali, 90, 120 dias, Nossa, é é o um tempo da terço, é um produção. terço do ano, né? Que foi embora. É o tempo da produção, porque a produção é igual para todos, A florada está ali. para todo mundo. Então, quem tem mais e dá para competir, com certeza vai coletar muito mais. E Olha, aí, quem acaba perdendo sempre é o nosso é produtor bom se fixo. discutir isso, viu? Sim, Tá? É sim. bom vocês que são realmente os técnicos que estão lá e Uhum. provocar os entes do estado, de um município e mostrar o impacto positivo e o impacto negativo e chegar a um termo de falar, você não vem com 5 mil colmeias, você virá com 1.500 colmeias. E o suporte do nosso ambiente, do habitat aqui, não é para 5 mil, porque senão você vai atrapalhar as existentes e depois você sai e ficam as órfãs, né? Exatamente. E elas dificilmente elas vão buscar uma nova caixa, ou não. Dificilmente. Aí o que elas começam é ter essa perturbação lá do Aí ambiente, no acabam, habitat. é O como se corpo de fosse bombeiro é um acionado. suicídio coletivo ali de abelhas. E assim, na verdade, elas começam a entrar nas casas, a visitar os animais ali, eu digo visitar, né? E aí, um relato também do pessoal do Corpo de Bombeiro, eles disseram que há um acionamento direto do Corpo de Bombeiro após essa questão da Isso é bom. migratória. Vamos ter essa conversa. Podemos seguir? Podemos seguir. E agora sim, nós vamos ouvir o convidado, né? A voz do cliente lá no campo, né? Sim. De nada adianta, né? Uma tecnologia inovadora se ela não entregar resultado real para quem está lá na linha de frente, né? E para comprovar a eficácia da GeoBi, né, a determinação de fazer a coisa correta, foi convidado o seu João Silva, com muito respeito, João Silva, amante das abelhas e de sua organização social. Ele é daqui de São Luís, né, e deseja começar a criação das abelhas sem ferrão, mas de maneira correta. Ele é um dos primeiros usuários teste da plataforma. João, seja muito bem-vindo. Primeiramente, você pode caracterizar o que é o seu negócio e falar de você. E depois eu vou te fazer umas perguntas aqui para saber se a Cíntia está realmente te entregando o produto, né? Olha, eu sou agradecido demais pela oportunidade de vir aqui dar uma palhinha sobre isso, porque o que eu sei é mínimo pela grandeza que é o aplicativo, que eu vejo isso dele, né? Pelo que eu uso dele também. Então, Biratã, muito obrigado pela oportunidade, Cíntia. O espaço aqui é de vocês. Eu agradeço. Cíntia é um amor de pessoa, nós trabalhamos juntos, certo? Ela tem um sobrenome doado pelas abelhas, que é Mel. Chama mesmo ela de Cíntia Mel. Cíntia É Mel. porque é assim que a gente reconhece. Quem é a Cíntia que você tá falando? A Mel, né? Tá certo. É desse jeito. Então, olha só. Eu sou um iniciante nesse mundo. O meu negócio é com imóvel e carro, certo? Eu estou como analista
trabalho com ela, né, numa Secretaria da Agricultura também. E o meu negócio é carro e imóvel. Só que há um bom tempo atrás, eu chamei a Cíntia e disse: Cíntia, queria criar abelha. E como é que eu vou começar? E ela é a melhor entendedora disso. Lá na secretaria, a gente sabe disso, como ela é profissional em relação a isso. Você está em qual secretaria? Pode falar? Pode, Semapa. Da municipal. Isso mesmo. Então é colega do meu menino lá, Matheus. Pronto. Então, o que acontece? Ela me apresentou o aplicativo. João, tem um aplicativo que estamos desenvolvendo e me mostrou tudo como funcionava. Eu comecei a usar. Então, a minha primeira ideia foi: eu vou colocar numa área urbana. Como é que funciona? O aplicativo te dá mastigado. Bem mastigado. É diferente da zona rural, tu já sabe, tu pode ir lá implementar. Certo? Você procura uma área. Tem um habitat mais específico. Mais perto de um rio e tal. Ali está o conhecimento popular. E agora, como tu quer colocar na cidade também? Como é que a gente faz? Quais as implicações, né? Exatamente. Abelha sem ferrão, né, João? Abelha sem ferrão. Prontinho. Então, de antemão, falei para ela: eu quero fazer isso. Como é que faz? Olha, eu vou lhe dar aqui o aplicativo. Você vai usar, a gente vai fazer um experimento. Pois bem, o aplicativo foi maravilhoso. Ele diz exatamente isso que ela falou. Olha, é abelha sem ferrão, porque você está em um ambiente urbano. E ele já te mostra isso. E fica lá um pouco vermelho. Tem as áreas verdes, vermelhas, para especificar que é um ambiente urbano, um ambiente rural. Se tem muito verde ou se não tem, como ela especificou ainda há pouco. Então, ali eu já fiquei sabendo, então bem aqui não vai dar certo. A localização, ele já te dá automaticamente. Você libera, permite, todo aplicativo a gente abre, né? Permite que nós acessemos sua localização. A sua localização. Prontinho. Então você vai lá, clicou e pronto. Ele te dá a localização logo. Com uma colmeiazinha, um desenhozinho bem bonitinho de uma colmeia. E dali você já sabe o que você pode fazer. Vai responder o questionário. E aí, na minha região, onde eu coloquei, eu posso implementar 609 caixas. Exatamente. É a capacidade de suporte pelas informações que eu atribuí. Eu estou perto de água limpa, certo? Tem 500 metros, ela especifica, é bem técnico mesmo. Tá perto é perto da avenida, até isso, não é... É muito detalhe. Você faz, até perto da avenida, elas pode se bater um carro, pode bater nelas, né? Alguma coisa do tipo. E elas estão ali buscando. Eu vejo também que incentiva muito, que eu não sei também, né? O restante dos produtores, como eles fazem, mas isso é um grande incentivo para você passar a plantar mais. A cuidar mais do ambiente. Claro, porque elas não vão muito longe para buscar. Isso vai longe, é cansativo. Não sei se tu já assistiu um filme chamado Bee Movie. E eu sou apaixonado por esse filme. Já de muitos anos, eu não sei te dizer exatamente. Que é a trajetória da abelha para buscar. É uma animação de umas abelhas, certo? E uma abelha encontrou uma humana e disse assim: rapaz, esse mel aqui é nosso, vocês estão com o mel da gente. E ali se criou uma briga jurídica. Não. Criou uma briga jurídica, porque a abelha disse: ei, rapaz, esse mel é nosso. O pente está produzindo e eles estão pegando da gente. É muito bacana o filme, você precisa assistir. Você pode depois passar no WhatsApp. Tá, passo. João, sim, eu vou te fazer uma pergunta aqui, umas 3, né? Antes de usar o Gelbi, como era o teu pensamento, a tua ligação com a abelha? Era assim, no chutômetro para escolher onde colocar as abelhas sem ferrão? Quando eu vou colocar aqui. Era assim, eu falei chutômetro com um bom sentido. Certo, compreendo. Como é que era? Mas é exatamente isso. Porque você fica perdido, você precisa desse trabalho da técnica. É necessário, não dá para adivinhar, literalmente. É necessário esse conhecimento técnico. Olha, você tem que colocar bem aqui, de acordo com essa lei, ou com decreto, ou rapaz, olha, as abelhas, pelo conhecimento dela, biológico mesmo, olha, elas funcionam assim, elas trabalham, porque as abelhas, elas são muito
Mas eu quase comparo elas como a gente mesmo, a sociedade delas, né? Interessante demais. A divisão Viu? das Então é funções, né? necessário, é necessário. Foi de muita valia ele. Depois que você começou a utilizar esse aplicativo, né, de indicação e Certo. tal, o que mudou no teu, assim, o que eu pensava em instalar era isso, mas agora mudou o quê? Muda tudo. Biratã, muda tudo. Realmente. Porque todas as informações, como eu acabei de lhe dizer, elas estão lá bem específicas. Então, um exemplo. Vai errar se quiser, né? Se quiser. Pronto. A exemplo, eu não sabia, né, que em área urbana eu teria que ter mais ou menos 400 metros de distância de uma avenida. Eu não sabia disso. Eu não tinha nem esse conhecimento, de jeito nenhum. Mas avenida, o que isso tem a ver? Tem a ver, né? Tem a ver com perto de escolas. Aqui tem ferrão. É um problema, entendeu? Eu também não sabia, mas o aplicativo te diz isso. Ele te dá essa sensibilidade que às vezes a gente não tem. Você só olha, uma abelhinha aí tá voando por aí, mas não funciona assim. Chutômetro mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, o que o senhor diria para uma pessoa, um colega que quer ser um apicultor ou meliponicultor, que tem medo ou receio de usar a tecnologia nesse novo segmento? Pronto. O que você falaria para ele? Você está sentado com ele numa mesa de um bar, fala assim, Bira, você está completamente enganado, Bira. Não tem nada a ver esse teu sentimento de... O que você falaria para o Bira? Faz Bira, use o GeoBee. Você quer colocar, quer criar abelha, quer produzir mel, é necessário uma plataforma como essa, um profissional como esse te dando suporte. Olha, você está iniciando, né, João? Sim, Você sim. está iniciando e tem esse sentimento, né? Então, queridos amigos, produtores rurais, né, que têm outras atividades, olha, observe isso. Você lá pelo questionamento, né? Você cria animais, você está distante de riacho, de água, você está distante de avenida, de escolas. Então, para você não quebrar a cara, não gastar dinheiro, né? Então, né, justamente isso. Exatamente. Isso é o início de um plano de negócio, o produtor rural. Você tem que ter essas informações, que o João está aqui vivendo esse momento, né? E com certeza, João, você deve ter mudado de ideia várias vezes em cima disso, e com a utilização e até de áreas, né, que você estava pensando. Né? Sim, é exatamente isso. Então, gente, é tomar cuidado, realmente utilizar a plataforma corretamente. Ô, João, eu agradeço demais essa sua participação. E o que você falaria para esse produtor? Pode dar um recado para ele ali. Produtor, vamos romper esse tabu. Né? A tecnologia ela veio para ajudar, para somar. Ela soma no nosso dia a dia, com saúde, educação e produção, com toda certeza. Bom? Muito bom. Cíntia, ouvir um depoimento, né, como esse do João, né, que é um parceiro seu e um usuário, é a confirmação de que o trabalho de vocês está no caminho certo. Como é que é receber esse feedback? Olha, está acontecendo assim. Como é que é receber isso? Então, assim, para mim, o João, como um usuário teste, ele nos traz um feedback real, porque ele teve as dificuldades dele, né? Ele veio de novo, Cíntia, é isso, e ele perguntava, para ele poder ter uma experiência dentro da plataforma. Como ele não é do agro, para a gente é melhor ainda, porque vai ter pessoas que não são do agro e vão querer criar abelhas. Que é o caso de João. Então, assim, ele nos trazer esse feedback, poxa, João que não é do agro, que Tá não tendo essa entende, visão? que não entende muito bem como é que funciona, porque às vezes você já, não, meu pai criava, meu avô criava, eu quero criar. Mas João não. Não. Né? Então, o João, ele veio pela curiosidade, ele veio pelas conversas. Então, ter o feedback dele, assim, pra gente, nós percebemos que a plataforma não é só para quem está dentro do agro.
mas são mesmo para os amantes das abelhas que querem ter elas perto ali, como o João quer ter, como quer perceber realmente o papel delas no meio ambiente e produção também, né? Então, brevemente, a gente vai ter o João do Mel. Tem a Cíntia Mel, vai ter o João do Mel. Vamos para o Exatamente. quarto bloco, né, e caminhando para o nosso final. Sim. Impacto e sustentabilidade, além do mel. Vamos agora ampliar o olhar. Nesse bloco, vamos entender como a Gelbi vai além do apiário e gera um impacto positivo na cadeia produtiva para o agronegócio, né, como que eu falo, quanto para o meio ambiente. Como evitar, Cíntia, e isso aí eu percebi que vocês têm essa preocupação, como evitar a saturação de abelhas em uma área, né, diretamente que beneficia a biodiversidade, o local, a polinização. Como evitar isso? Esse problema de ter muita, eu falo, espécie, animais, né? Num espaço que não comporta. A gente acabou de falar isso lá na questão das migrações. Exatamente. E foi o nosso intuito desde o início, como eu te falei, desde o estudo, né, que nós fizemos, era exatamente evitar essa saturação de áreas, né? Na verdade, desde o mestrado, foi a gente evitar com que diversas espécies estivessem ocupando o mesmo ambiente, competindo entre si e algumas delas indo embora. Porque o que a gente começou a perceber que as abelhas elas iam embora, os apicultores ou meliponicultores, mas muito mais apicultores, eles perdiam, principalmente aqui na região Nordeste, era exatamente por causa da fome. Né? Alguns não alimentavam as suas abelhas no período de escassez. Lá onde elas estavam. O habitat natural delas lá naquela região. Exatamente, período iam chuvoso. buscar pastos novos. Elas vão embora, qualquer animal. A abelha migratória, a abelha, na verdade, africanizada, ela já tem essa tendência a migrar. Né? É uma característica ainda genética das africanas, né? Dos animais africanos. Como ela é africanizada, já tem uma mistura de europeia com africana, mas ela ainda tem no gene dela essa característica de migrar. Se ela não tem alimentação suficiente, ela vai embora. Então, o nosso objetivo é esse. Não saturar áreas é exatamente realizando o manejo correto, alimentando da maneira que elas precisam e não inserindo uma quantidade excessiva de comércio para competirem entre si. Muito bem. Esse modelo de negócio da Gelbi, como vocês monetizam? É por assinatura, é por análise, por venda de projeto? Como é que é a monetização? Olha, hoje, pela plataforma, nós ainda não estamos monetizando, né? Como a plataforma está em MVP, então nós ainda não obtivemos as primeiras vendas. Mas até então, nosso plano de negócio, dentro da monetização, será por assinatura. Legal. Sejam elas mensais, anuais, semestrais. E vai depender de porte também, ou de número de colmeias, né? Número de usuários, vai depender dessa forma. Cíntia, existe algum outro caso de sucesso, além desse, que é a decisão do João, que é um futuro criador, produtor de mel? Existe algum que você já conversou, que está interessado, ou que está ouvindo pelo menos o trabalho de vocês? Produtor ou produtora? Existe algum? Tem, na verdade, assim, quando nós iniciamos a plataforma, que ela ainda não era plataforma, foi de uma maneira manual, porque nós conseguimos fazer à mão. Mas para a gente entregar ao produtor era mais ou menos uma semana e meia. E aí foi com esse produtor, aqui mesmo em São Luís, que nós começamos a perceber que as colmeias deles estavam muito próximas, a posição das colmeias dele também não estava da maneira correta, e isso estava influenciando até na questão do pouso das abelhas, porque elas vinham contra o vento, era uma dificuldade até mesmo para isso, né? aterrissar. Ela vem carregada, né? Como se fosse um avião cargueiro, né? Ela está ali cheia de carga. Então, foi para ele que nós demos o primeiro direcionamento. Ainda manualmente, nós entregamos a capacidade de suporte da área dele. E lá, realmente, ele colocava bastante colmeia, porque ele recebia colmeias migratórias. Ele tinha a dele e colocava as migratórias. Era um negócio mesmo, né? Um negócio maior, né? Exatamente. Então, nós começamos a passar para ele essas primeiras informações. Ainda de maneira... não ainda na plataforma. Muito bem. Pensando no futuro, Cíntia.
quais são os próximos passos? Novas funcionalidades, expansão para outros biomas, que eu tenho certeza que você está pensando nisso, integração com outros softwares de gestão. Quais são os próximos passos que você e a Nina vislumbram, né? E falam, opa, esse aqui está no nosso radar, nós vamos fazer isso. Sim, então, nós buscamos o mapeamento, né, já de outros biomas. Nós mapeamos já o bioma da Amazônia, o bioma amazônico, uma parte do Cerrado, uma parte da Mata Atlântica, bem pequena mesmo, da Mata Atlântica, e agora nós estamos expandindo para a Caatinga. Pô, esse é grande, né? Pois é, e aí e a Caatinga tem características dela, porque os produtores lá, por exemplo, no Ceará, em algumas partes do Ceará, conseguem uma grande produção, sendo que o período de floração lá é bem É pequeno, curto, né? curto, então a O gente índice pluviométrico é baixo baixo, também. né? Então tem a florada diferente, né? Exatamente. Então, esse é o nosso próximo passo, além das notificações mensais, porque a nossa plataforma, ela não é só capacidade de suporte. O nosso produtor, ele vai ter notificações mensais, alerta de floradas, alerta de mudanças climáticas, alerta de queimadas, aplicação de agrotóxicos na região. Se surgir um novo produtor ali, ele também vai ficar sabendo que a capacidade de suporte dele reduziu, porque existe um outro produtor que está no mesmo raio que Por ele. isso a importância, né, dos órgãos municipais, estaduais e até federais de Aderir. monitorar quem está chegando, de que jeito que está Exatamente. chegando, o tamanho que está chegando. E né? emitir esse alerta, né, Alerta, seu né? Beratã? Isso é mais importante. Eu só queria deixar uma ressalva, que, por exemplo, aqui nós temos marés mais ou menos de 8 metros. Né? E com isso, o que Eu acontece? ia te falar sobre mangue. Como é que é essa questão do mangue? E é exatamente nos mangues que eu quero chegar. Quando nós temos os nossos produtores nos manguezais, é muito importante eles terem essas alertas de mudanças de maré, dessas marés mais altas que nós temos. Geralmente é Porque agosto, setembro, e outubro, né? outubro. Porque já aconteceu de alguns produtores deles não se alertarem a essas mudanças de marés e quando eles chegarem, essas colmeias estarem no meio das marés. Nossa. E morrerem mesmo as abelhas ali, eles terem essas perdas. Então, o nosso aplicativo ele também vai gerar esse alerta dessas mudanças climáticas também. Muito bom. Podemos ir para o último bloco? O Podemos. futuro e considerações finais. Olha, o zumbido aqui está tão bom que, se o João permitisse, eu iria. O João, nosso aqui, o operador, a gente iria mais uma hora de programa. Para encerrar com chave de ouro o nosso último bloco, é um olhar para frente e uma mensagem final para o nosso público. O público que está interessado em criar, né, um público igual o João, nosso convidado. Qual é o seu maior sonho para a Gelbi? O que vocês querem ter conquistado? Eu vou dar médio prazo, em 5 anos. O que vocês imaginam? Olha, o nosso objetivo, a nossa missão é manter a floresta em pé. E sensibilizar a sociedade que, na verdade, nós somos dependentes das abelhas. 70% da produção da agricultura brasileira vem da polinização, que são feitas pelas abelhas. 90% de toda a nossa floresta nativa é realizado pelas abelhas nativas. Então, o serviço de polinização, se nós fôssemos pagar as abelhas, eles estão em bilhões. Não lembro hoje a quantidade, o valor monetário, mas os últimos estudos mostram que se nós fôssemos pagar pelo serviço de polinização que as abelhas nos entregam, seria em bilhões de dólares. Então, o nosso objetivo é exatamente levar essa consciência de conservação das abelhas e que para nós continuarmos sobrevivendo, nós temos que manter também as nossas abelhas vivas. Vou fazer outra perguntinha. Uhum. Qual é a principal lição que vocês, e claro que aqui vem uma percepção da Nina, e você deve saber, Sim. a principal lição que é a jornada de empreender na área de agrotech, né, Sim. tem ensinado a vocês? Nossa, tem muitas lições. Mas o empreendedorismo, eu digo que ele é aquela sensação da montanha-russa, né? Que você está ali em cima e aí quando desce assim de uma vez e tem aquela sensação ao mesmo tempo que você se assusta, mas é muito bom.
Mas o principal é o foco. Quando você empreende, sabe aonde você quer chegar, mesmo que hajam dias mais difíceis, mas você foca no seu objetivo. E assim, nós, desde o início, a Nina e eu, nós temos esse foco. Apesar de nós não estarmos 100% dentro ainda da nossa empresa, né? Mas nós focamos muito naquilo onde nós queremos chegar, onde nós queremos avançar com a nossa plataforma e quem nós queremos alcançar. Então, isso faz os dias mais complicados, os dias mais difíceis, parecerem mais fáceis, né? Não tão dolorosos. Então, essa jornada empreendedora para nós mesmo tem nos ensinado bastante. Todo empreendedor, ele tem um sofrimento ali, porque muitas das vezes ele acha que ele não pode compartilhar uma ideia com medo de alguém captar aquela ideia e sair na frente dele, mas ele precisa ter um mentor, ele precisa ter alguém para quem conversar, ele precisa de ter um João produtor que está ali contribuindo com o seu projeto, né, de software. Então, é ter confiança, né? É interessante isso. Para finalizar, deixe o seu contato, né? E como os apicultores e meliponicultores, ou quem quer entrar nessa cadeia, podem, né, acessar a Gelbi e pode dar o número de contato, e-mail, Instagram, sei lá, fique à vontade. Certo. Então, hoje, os criadores ou os interessados em iniciar na atividade podem ter o primeiro contato com a gente através do nosso Instagram, né, que é o @bi, que é BEE, EPAM, ou também como Gelbi. Você pode encontrar dessas duas maneiras. Tem um LinkedIn também, nós estamos lá como Gelbi AM. Muito bom. João, a gente quer agradecer aqui a sua participação. Eu que agradeço. Tá? E a gente está aqui disponível para atualizações nesse assunto, viu? E quando tiver as duas juntas, pode vir aqui a Nina, viu, Nina? Vai ser um prazer receber vocês. Bom, esse foi o Agrovisão de hoje, 27 de agosto, e eu tenho certeza que muita gente vai procurar você, vai tirar dúvidas, né? E a gente também, se procurar, a gente vai passar as informações. Amigos e amigas do Agrovisão, eu, né, Biratã Silva, agradeço imensamente a participação nesta jornada. E eu gostaria de colocar aqui que esse episódio, ele é gerado aqui pelo Jornal Imparcial, né? E qualquer contato para participar como anunciante, né, nos vários podcasts, no Agrovisão ou outros, procure a Zúcia Andrade pelo celular 98 991 16 16 24. Então, na área comercial, Zúcia Andrade, DDD 98 991 16 16 24. Ou pelo e-mail comercial@imparcial.com.br. Muito obrigado, gente, e até o próximo episódio. Muito obrigada também. A Gelbi é imensamente grata por isso. Muito obrigado, Biratã. Sucesso. Sucesso para todos.